Introducing Airlion. Make your day special. You'll be energized and you'll feel great. Don't forget the amazing taste that you can't get enough of. It has all the vitamins and minerals needed to start your day. Airlion. Continuing the legacy. Fala, galera do Hangout Podcast. Welcome. Gente, Karine! E aí, Flavinha, invadimos de novo o Hangout Podcast. A mulherada tá aqui hoje. Meu Deus do céu, que mulherada, hein? Tá top, não tá? Sim, conta Tá aí, muito, quem tá muito com a bom. gente, Flavinha? Não, peraí que antes de eu contar, eu quero te apresentar. Oh, yes, me apresenta então. Sim, porque a gente tem certeza que esse podcast aí vai alcançar muitos lugares. Então as pessoas precisam conhecer a mulher de Deus que é você, Karine Natel, gente. Pra quem não sabe, a Karine Natel, ela é esposa do Thiago Natel. Como diz meu esposo aqui, né? O Thiago Natel, ele foi achado lá na Dix, mas a Karine não foi, não. Karine não foi, não. Eu sou a Flávia Reis, né? Esposa também do Thiago, e é com muita alegria que a gente tá aqui, né, não? Sim, muita alegria. Estamos muito, muito felizes, mais esse podcast, recebendo aqui mulheres de Deus. Eu vou deixar você apresentar a primeira convidada aqui, nossa irmã. Ai, quem será a nossa linda. primeira convidada? Meu Deus do céu, hein? Quem será? Gente, essa primeira convidada, ela é incrível. Ela é uma pessoa muito meiga, que eu falo que eu admiro muito ela por tudo que ela já é. Tão novinha assim, uma empreendedora, linda, maravilhosa. Quem que é, Flavinha? Fala aí. Meu Deus, que responsa, hein? Stephanie Reis. Mais conhecida como Nina. Não, peraí, qual que é a palminha aqui, gente? Opa. Ai, meu Deus. Oh. Aê! Vou chamar o Thiago, hein? Thiago Reis, vem ligar o negócio aqui. Tem Não, peraí, de novo. Não é. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Welcome. Welcome, Nininha. Stephanie Reis, mais conhecida como Nina. Sim. Gente, ela é linda demais. Uma mulher de Deus, novinha. Uma preciosa, realmente. Tão Jesus. novinha assim, né, gente? E agora, hein? Quem será? E agora, hein? Cadê? Meu Não tem uma Deus. musiquinha aí de suspense? Ai, pior que eu não sei aqui, ó. É uma musiquinha brilhante. Brilhante como ela. Quem é? Tão brilhante? Pastora Silvia. Não é o grilo, gente. Esquece. Deixa isso pra lá. Pastora Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso Hangout Podcast. É uma alegria, uma honra, é um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos realmente como quem sonha mesmo, né? Porque o Senhor, Ele tem realmente nos conectado com pessoas, com um coração tão maravilhoso como o seu. É uma mulher que nos inspira, uma mulher que nos ensina tanto. Uma mulher, gente, que é assim, adoradora, ministra. Que voz, que voz. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse dom, né, que o Senhor deu para ela, tão maravilhoso de cantar, de ministrar. Na verdade, essa mesa aqui só tem adoradora. Yes. Só tem adoradora. É, tem duas cantoras, tem duas que não é muito, não. E você? Imagina a gente cantando. Meu Deus. A dupla Flávia e Karine. Dá certo, Jesus não, amado. não. Deixa Pra pastora Silvia. deixa só no secreto E pra mesmo. Nina. Né? Só Jesus ouvindo. Tudo Mas é possível que crê. Amém, pastor. Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Gente, não, e esses dias eu tava conversando com a Nina, né, com a Stephanie, e ela tava mostrando uma foto. Pastora, você acredita que um dia eu cantei no nosso Hangout, que na época não era Hangout, era Meu culto de show. Deus. Uma música da Heloísa Rosa. Meu Deus. Meu Deus, Eu quero ver esse vídeo. não tem vídeo, graças a Deus, só tem foto. Deus é bom, ninguém gravou. Deus é Se bom, fosse gente. hoje, eu já tava bem longe. Em todo lugar. Mas o que a gente não faz pelo reino, né? verdade. Oh, Jesus.
Mas amém. Pastora Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Nós, assim, que caminhamos mais próximos, já sabemos um pouco da sua história, né? Mas tem pessoas que estão nos assistindo que não conhecem, né, muito ainda você. E se apresente, fala um pouquinho de quem é a pastora Silvia, quem é a Silvia. Fala pra Verdade. gente. Silvia é até estranho. É uma honra estar aqui, de verdade, com essa parceira de adoração. Love you. Love you too. Prazer, Karina e Flavinha estar aqui hoje. Nossa, que honra mesmo. É uma bênção poder ver o reino expandindo de várias formas, né? E quem que é a Silvia? Uau! É muito sonhadora. A Silvia, muito. Eu sou muito sonhadora, né? Desde menina, assim, eu ficava vislumbrando tanta coisa. E hoje estar aqui nesse lugar é que Deus um dia falou assim: calma, eu vou realizar seu sonho, mas é do outro lado. E eu tô hoje desse lado de cá, Estados Unidos, né? Eu vim de uma família assim muito simples, né? Bem simples. Minha mãe nos criou sozinha. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai resolveu ir embora. Ele nos deixou e minha mãe foi muito corajosa. E eu me espelho demais nela, demais. Ela é minha referência de verdade, né? É uma pessoa assim que fez de tudo para falar: eu vou criar meus filhos de verdade. Hoje eu, minha irmã e meu irmão somos cantores na igreja, adoradores. A gente prega os 3 nos caminhos do Senhor. E a geração também, né? Os filhos. E isso é muito bom. E eu vi que a minha mãe foi vencendo a cada etapa, a cada situação que ela foi passando, ela foi vencendo. E eu me lembro, ó, veio aqui na minha mente agora, né? Uma época que nós fomos morar num quintal de uma mulher que ela era umbandista. Uau. E nós éramos pequenos. A gente foi com 7 anos. Eu tinha 7 anos quando eu fui Meu Deus. para esse lugar. Uau. E eu vou falar para você, a minha mãe conta para nós que essa mulher chegava de madrugada e ela, às vezes, estava tão endemoniada que ela batia a cabeça na parede da nossa casa. E minha mãe ficava a noite inteira cantando um hino atrás do outro da harpa cristã. E eu nunca ouvi gritos, nunca ouvi nada disso que aconteceu. Ela conta, mas eu falei: eu nunca vi ela, minha filha. Foi o Senhor que guardou vocês. Imagina, gente, ela com 3 crianças. Minha irmã era novinha. Minha irmã tinha 1 ano de idade. E a gente morava naquele lugar, vivendo tudo isso, mas tão protegido por Deus, tão protegido, que eu não sei de nada disso, nada disso. E o Senhor nos guardou. E isso é uma honra para mim, saber que a minha mãe se posicionou. E eu acho muito importante essa questão do posicionamento, e o meu foco durante a vida é falar: não desfoca, não desfoca. Fica atento por conta do nosso legado. Sim. Não só legado para os filhos e netos, mas para quem caminha com você. Você pode destruir uma pessoa, você pode construí-la de novo, né, com as suas atitudes. E a gente veio caminhando, adoradora, desde os 9 anos de idade. Você já cantava desde novinha? Já. E eu lembro que eu peguei o microfone a primeira vez. Hoje eu vou cantar. A cantora era a Meire. Ela, nem sei se ela existe ainda, mas a Meire, o nome dela era Meire. E ela cantava uma música e eu falei: eu quero cantar essa música. E aí eu fui cantar essa música, Jesus Cristo, mas eu tremia tanto, mas saiu do começo ao fim. E foi demais. Aí dali eu não parei mais, né? Aí daí eu entrei na escola de música e comecei a estudar teoria musical, instrumento, tudo. Falei: agora ninguém me segura mais. E daí a gente veio caminhando. E eu vou falar uma coisa para vocês, é tão interessante que eu considero eu muito bem casada. Eu sou muito bem casada. 35 anos de história com meu marido. Uau, Assim, 35 anos. é uma vida, né? Sim. Talvez a idade de alguém, sei lá. E aí eu devo isso. Eu falo assim: engraçado, quando eu era nova, que eu estava na igreja, eu fazia as coisas na igreja com tanta intensidade. Eu ia na oração, com as irmãs, não eram jovens, eram irmãs
idosas, que 7 horas da manhã eu estava lá na oração junto com elas, né? Mas eu nunca pensei em um dia casar, engraçado, né? Uau. Não era meu sonho, assim, de falar, eu sonho assim, não. Até que você encontrou o pastor Luiz, né? Aí Começou a sonhar. aí foi diferente. Sempre tem a primeira vez. Né? E foi muito engraçado, porque aí ele chegou lá um dia, a gente mudou de cidade, nós sempre moramos próximo, éramos da mesma igreja, a mãe dele era professora da escola dominical, minha mãe também, então minha mãe e a mãe dele davam aula para nós. E eu nem sabia que ele já estava de olho em mim, né? Nem tem idade, ele já estava de olho. Aí eu com 12 anos, ele veio me pedir namoro, gente. Pastor Luiz, não perde tempo. Aí eu falei, não, eu sou muito nova. E ele tinha quantos anos? 13, né? A gente é um ano de Que legal. E ele não desistiu, viu? Não desistiu. E é interessante que quando eu falei não aquela vez, com 12 anos, eu virei literalmente a página e segui. Nem lembrava mais que ele um dia me pediu namoro e talvez quisesse ainda. E aí a gente foi caminhando e quando eu tinha 14, ele tentou de novo. Com 14 anos, ele foi de novo. Eu não. Falei, não, eu não quero namorar. Falei, não tem a ver com você, tem a ver que eu não quero namorar. Eu queria cantar, eu queria estar na igreja, eu queria orar. E aí eu comecei a me envolver muito. Eu comecei a reger na Assembleia de Deus. Eu vim da Assembleia de Deus. Explica aí pro pessoal novo aí o que é reger. Regência, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Não sei, A pastor. Flavinha não sabe. Regência não é bem assim, quase assim. É aquele maestro que fica na frente do coral, eu ficava na frente dos jovens. Aí eu já tô... Coordenando os que estão cantando isso? Isso, coordenando, direcionando e por aí vai. Olhando feio, não, só olhava bonito. Dá uma olhadinha, desafinou, né? Dá uma olhada feia. Assim. Pra te falar a verdade, quando a gente joga, tá tudo sempre bom. Então, tava tudo bom. Era uma alegria de fazer aquilo e eu fui. Agora, um lance, assim, muito forte é que nessa época nós éramos da saúde em São Paulo, né? Eu vim de São Paulo, eu nasci em São Paulo. Ele também. E depois eu mudei para uma cidade, para um bairro. Sei lá, eu nem sei como fala, que depois que a gente está aqui, a gente não sabe mais o que é cidade. Interior, né? O que é bairro. Interior. Não, ainda não tinha mudado para o interior. Com 15 anos eu fui para 35 quilômetros de distância e aí eu tinha que me desligar da igreja, que aí não dava mais, né? Para reger. Meu Deus, a última vez que eu cantei com os jovens ali, era um choro, eles chorando de lá e eu de cá. Meu Deus. Pela despedida, né? Que eu ia para o outro lado, ia começar tudo de novo. E aí o Luiz foi atrás de mim. Luiz é brasileiro, hein? Não desiste nunca. Brasileiro. Esse é brasileiro. Então é interessante que aí passou um tempo eu lá, eu com 16 anos, ele, não, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. Eu, tá bom, aí já imaginava, né? E eu falei, meu Deus. E 3 meses antes, o Senhor tinha usado um profeta. Naquela época tinha muita pessoa, assim, muitas pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo para te trazer palavras. E eu não era de acreditar em tudo, não. Eu tinha que comprovar se realmente foi o Senhor, né? E esse irmão, ele falou assim, ó, Deus tem um casamento preparado para você. Aí foi onde começou a acender, né? Porque até então eu queria só cantar, só estar na igreja e tudo. Aí foi onde o Luiz apareceu. Eu falei, eita. Apareceu de novo? De novo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16, ele 17. Uau. E aí ele me pediu em namoro de novo. Eu falei, mas a gente é amigo. A gente é amigo de novo. Aí eu falei, vamos orar, tá bom? Você fica lá, ora e eu oro daqui. Ele, não, orar à distância assim não vai rolar. E foi. Gente, eu dormia cedo naquela época, era 9 horas da noite, eu estava na cama. E ele ficou lá em casa até meia-noite esperando o meu sim. Verdade. Aí eu parei assim, fiquei quieta. Eu falei, tá bom. Só pra ele ir embora. Tadinho, ele precisava de verdade ir embora. Aí eu disse sim pra ele. E foi tão legal que a gente deu o primeiro beijo com 20 dias de namoro.
Quando a gente deu o primeiro... Essas coisas não existem mais, né? gente? Escutem aí, adolescentes, é um testemunho, viu? É. 12 anos eles acham que tá pronto pra namorar. Nossa, é verdade. Eu já ia falar, nossa, pastor, igual os dias de hoje. Não, aí foi onde... Nossa, foi o beijo do príncipe encantado, gente. Eu me apaixonei Fiquei tão apaixonada que aí eu não dormi. Eu fiquei... Aí, pastor Luiz, hein? Mandou bem. Arrasou. E aí foi acontecendo, né? E aí Deus foi confirmando. Foi delícia. Que demais. bonitinho. Tem tanta história que eu acho que podcast de 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas... Tem que trazer ele aqui um dia, né? Sim. Vamos ver a versão do pastor Luiz. Pastora, tem uma história que eu amo de vocês, assim, eu gosto muito porque é uma história legal e engraçada ao mesmo tempo. A história do orelhão, do telefone. Oh, my God. Pra quem não sabe do que é orelhão, é telefone público, né? Uhum. Conta pra gente aí desse Era de ficha dia. ou de cartão? Era de ficha. Ficha. Não estava ainda na época do Na cartão. época do cartão. Não. Eu adoro essa história. A gente começou a namorar. Ele morava longe. Ele vinha de ônibus para minha casa. Era 2 a 3 ônibus, dependendo de onde ele vinha, assim, da casa dele. E a gente não se via durante a semana, depois que ele começou a ir constantemente lá. Mas a gente fez, assim, um pacto. Não sei, talvez. Um acordo. Um acordo. Eu vou te ligar todos os dias, 12:05, porque o horário de almoço dele era 12:00. Então, 12:05, ele saía, a gente já podia se falar um pouco, matar a saudade. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Era bem aquela coisa de ligar você. Desliga você primeiro. Ah, não. Você primeiro. 1, 2, 3. Não desligou, né? Igualzinho nos dias de hoje. Não. Aí, tá bom, aí foi todos os dias. Quando foi um dia, a gente começou uma tempestade, uma chuva. Oh, não, eu tenho que ligar pro Luiz, Você ia lá no telefone público, é isso? Telefone público, saí pra fora, na rua, no meio da rua. Aquela cabaninha, assim, que você entrava, protegia, não sei do que, né? Aí peguei minha irmã, falei, vamos telefonar pro Luiz comigo. Você é doida nessa chuva? Eu, não, eu fiz um trato com ele, 12:05, eu tenho que ligar pra ele. E ela, meu Deus, mas olha essa chuva. Tava chovendo tanto que a água cobriu os pés da gente. Uau. Correnteza. Aí eu com a ficha, né? Aí a gente vai, ela agarradinha assim comigo, e a gente debaixo do guarda-chuva, aquela chuva ventando. A hora que eu coloquei a ficha, meu Deus, nós levamos um choque. Meu Deus. Aí o choque maior foi pra ela. A descarga vai pro próximo. Nossa. Falou, deixa pra lá, vamos embora. Deus, gente, aquele perigo. dia eu acordei pra vida. Tadinho, ele ficou pensando, eu não liguei pra ele. Adolescente não tem noção, né? Não tem. E vai a gente, ela, por que você fez isso? Eu tô tremendo até agora. Gente, foi Deus que tirou, porque o choque foi Que tão perigo. grande, muito perigoso. Uau. E aí, então, hoje vocês estão juntos, casados há 35 anos. Uau, que lindo. Quantos filhos, pastora? 3 filhos lindos, maravilhosos. Benção demais na minha vida. Um de 33, um de 29 e a Lê de 18. Uau. Os dois, um casado, o outro vai casar agora. E a Lê Amém. tá de boa. Ela só quer cantar também? Não sei. A Lê tem um dom, a Lê também é adoradora. Ela é. É. E com quantos anos vocês foram consagrados a pastores? Nós fomos consagrados no ano de 2009. Depois de bastante caminhada, aprendizado. Na verdade, essa questão de ser consagrada a pastora, eu acho que nasce com a gente, sabe? Você tinha quantos anos? Oh, Jesus. Não lembro. Peraí, 2009? Foi só fazer as contas. Ok. Não era tão nova já, né? Mas assim, eu lembro que quando eu era menina, eu já gostava de ouvir as pessoas. Então, na sala de aula, eu já gostava de ouvir as meninas. Assim, quando elas estavam tristes, eu já ouvia a história delas. Você já pastoreava, então, na verdade, né? Depois E você os só fi- recebeu o título. Sim. Mas Os você filhos já era eram pastor. pequenos na época,
né? Os meninos. Quando eu fui ordenada, sim. Eles eram pequenos e foi uma experiência muito fantástica, porque foi no estádio em Brasília. Nós tivemos uma semana de curso intensivo das 9 da manhã às 5 da tarde, da igreja onde eu frequentava. E era segunda a sábado o curso. E aí, no sábado à noite, nós fomos consagrados a pastores e foi o lançamento do CD Grandes Coisas, uma nova história do Fernandinho. Uau, que legal. Foi bem legal, no estádio e tal. Tinha 30 mil pessoas. E Nossa, que top. foram muitos pastores ordenados, bispos que da igreja que eu era tinha, bispo, diáconos, né? Obreiros. E aí eu lembro que estava uma presença de Deus tão forte, que a pastora, que era a nossa líder na época, estava do meu lado. E aí, quando começou a cantar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ela agarrou aqui, ela começou a profetizar sobre as coisas que Deus ia fazer na nossa vida. Uau. E foi muito grande, muito intenso. E tudo que a gente está vivendo, tudo que nós vivemos, a estrada que a gente caminhou, de lá para cá foi muito intenso, foi muito forte. Foram muitas pessoas, assim, que Deus trouxe para nós, sabe? E a gente tendo o maior zelo, o maior cuidado. Porque eu falo que cuidar de vidas é como ter uma pérola, assim, que você não pode jogar em nenhum lugar, em qualquer lugar. Quando eu estou ministrando um louvor, eu olho a igreja como algo muito sagrado, que é a noiva de Jesus. Então, quando a gente está lá em cima ministrando louvor, é algo assim que meu coração queima de uma tal maneira de amor. E eu peço esse amor a Jesus, sabe? Eu falo, Deus, o Senhor nos colocou nessa posição de ministra, né, Nina? E quando você está ministrando para a igreja, a gente deseja que a igreja sinta essa glória. Sim. Né? E é muito bom, é muito intenso. Então a gente foi caminhando, tivemos igreja no Brasil, fomos líderes, de muita gente que até hoje tem grupo da igreja com a gente, eles mandam mensagem, e os menininhos que era desse tamanho hoje tá liderando os jovens. Eu falo, uau, que delícia. Que lindo, pastor. Então, de uma criança adoradora, a namorada do pastor Luiz, Yes. né? Depois logo vocês se casaram e aí começaram a servir, né? A Igreja de Cristo, foram consagrados. Eu acredito que para você foi um período, diante disso tudo, assim, né? Depois ser mãe, ser esposa, deve ter sido um período muito desafiador, né? Tanto ministerialmente falando, como esposa, né? Como mãe. E falando um pouco sobre isso, eu queria que você compartilhasse, assim, né? Momentos que muitas das vezes você precisou ser forte, né? Momentos que você precisou realmente se levantar como uma esposa que ora, né? Como uma mãe que ora pelos seus filhos. Qual foi o ponto, assim, mais desafiador para você? Como pastora também, né? Diante do encargo que você tinha. Qual foi o momento assim mais desafiador onde o Senhor realmente, onde você realmente precisou ali falar, Deus é só o Senhor, eu preciso do Senhor? Eu tenho certeza que você tem vários testemunhos, né? Você já compartilhou com a gente alguns, mas tem algum ponto assim da sua vida em que você precisou se levantar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos? Tem algum testemunho que você possa compartilhar com a gente? Eu tenho vários, né? Sim. Mas tem uns que parece que é a ponta do iceberg. Fica sempre aceso. Eu ainda não era pastora, na verdade, que foi primeiro, né? Que foi muito forte para mim, que eu falei, meu Deus, isso que é a vida? Foi quando meu marido teve depressão profunda, né? Ele sofreu 9 meses. Foi uma história para mim, foi algo tão forte para mim, uma experiência assim tão intensa, porque o mais assim chocante é que eu não acreditava em depressão. Eu falava, quem conhece a palavra de Deus não tem como viver depressão. E eu falava, como assim? E eu olhava para o meu marido, um homem que conhece a palavra, e ministrava. A gente não era pastor ainda, né? Mas aí tinha os meninos pequenos, o Ricardo e o Willer eram pequenos. E eu falava, olhava no olho dele, eu falava, como assim? O que é depressão? Por que você está desse jeito? Você vive triste, você tem a palavra. E ele
não respondia. Ele não sabia responder, né? Uau. E isso era muito triste para mim, porque eu era nova, né? E talvez uns 30 anos, não me lembro. E eu vendo o Luiz daquele jeito, eu fui me entrando numa angústia, numa luta, porque eu sempre fui muito sonhadora. Então eu vivo muito intensamente tudo. Tudo que eu entro para fazer, eu faço com muita intensidade. E quando eu vi o Luiz naquela situação, eu tive que colocar freio em várias coisas que eu estava fazendo. E aí, conforme ele estava daquele jeito, e minha casa, e meus filhos, eu tinha que cuidar 24 horas dele, mas eu tinha 2 filhos. Eu tinha igreja. E eu não na verdade, a gente tinha uma empresa que eu cuidava da parte administrativa, e ele estava muito ruim, ele não estava conseguindo dar andamento na empresa. E aí eu falei, e agora? E aí realmente é onde a gente entra no Senhor. É joelho no chão, é oração de dia e de noite. Eu acordava orando, eu ia dormir orando, eu passava o dia orando. E eu tirava um tempo de gritos, né? De clamor mesmo ao Senhor. E eu não entendia até que foi passando. Eu gosto muito de contar isso, porque é nessas horas que as mulheres, a Bíblia fala que as mulheres foram feitas para ser auxiliadoras. Sim. E eu me lembro que eu tinha várias crises com o Luiz de chacoalhar ele, sabe? Pelo amor de Deus, reage, faz alguma coisa. Não é assim. E eu falava para ele e tal, mas ele não conseguia. E algumas vezes, né, falando da primeira vez, teve uma vez que ele estava tão ruim, e o Espírito Santo falou assim para mim, a alma dele está abatida. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar o caminho. Aí nós fomos para a cama, eu falei, deita aqui. E ele meio sentado, ele deitou aqui e eu deixei ele aqui. Aí o Espírito Santo me levou a cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. E aí eu comecei a cantar e ele foi se acalmando. De uma tremedeira que ele sentia constantemente, aquilo foi acalmando ele, sabe? E eu deixei o Espírito Santo ministrar, porque eu sabia que não tinha nada a ver comigo. E o Espírito Santo me fez entender que ele estava permitindo a gente passar por aquilo, porque o mundo estava sofrendo e ia sofrer muito de depressão. E a gente tinha que saber lidar com isso. Então, eu teve até uma vez, e aí ele se acalmou, dormiu, eu orei, agradeci ao Senhor. E eu me lembro que uma vez nós estávamos indo para a igreja, era meia hora de carro até a igreja, era na Augusta. E quando nós voltamos, nós fomos com o carro, uma Fiorino, que só tinha 2 lugares. E aí tinha que levar os meninos. Nesse dia não tinha outro carro. E aí colocamos os meninos atrás. Muito perigoso, né? Claro. Mas fomos para a igreja e na volta, o Luiz dirigindo, ele teve uma crise. E ele começou a ficar muito nervoso e dar murro no volante, murro no volante. Eu, meu Deus, tem misericórdia. E ele corria. E o Senhor, tem misericórdia. Aí os meninos lá atrás, eu só falava, os meninos, pelo amor de Deus, os meninos, por favor. Meu Deus. E aquele dia, eu orando no carro, pedindo, pare, pelo amor de Deus, se acalme. E aí ele não se acalmava, ele entrou dentro de casa, estacionou, pôs o carro de qualquer jeito. Eu fui, tirei os meninos, orei com eles, conversei com eles. Aí ele foi direto para a cama e aí, à noite, isso foi de manhã, à noite eu tinha que ministrar o louvor, porque a igreja tinha 3 cultos. E aí, à noite, eu voltei para a igreja para ministrar o louvor. Quando nós voltamos, eu e os meninos, a porta estava trancada e a gente não conseguia entrar. Nós fizemos de tudo para tentar entrar. Quando a gente conseguiu entrar, ele tinha tentado se matar nesse mesmo dia. E a gente viu vários remédios dele, que ele tinha tomado um monte. Ele teve uma caixa que ele deixou só 2 e estava cheio. Ele tomou tudo. E aí eu liguei para o psiquiatra, que ele estava sendo tratado, e ele falou, fica tranquilo, ele vai dormir uns 2 dias. Mas está tudo bem. Aí me orientou o que eu tinha que fazer, esperar, porque o que ele tinha tomado, ele não ia morrer mesmo, né? E foi livramento, claro, de Deus. Eu sei que sempre tinha um anjo do Senhor ali. E eu vou falar para vocês, qualquer mulher que não sabe o seu lugar tinha abandonado.
Mas eu sabia o meu lugar. Eu sabia por que Deus tinha me levado a casar com ele. Que o nosso casamento tinha sido do Senhor. É tanto que quando a gente ficou noiva, eu pedi uma prova para o Senhor, que eu queria a presença de Deus no meu noivado, e teve presença de Deus. Que eu tenho o hábito de falar, eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Né? Eu terminei um relacionamento antes, justamente porque o Senhor falou que não era dele, antes do Luiz. E eu já tinha sentido, o Espírito Santo já tinha falado comigo. Sim. E essas foram experiências como pastora depois, Flavinha, respondendo como pastora, são os desafios diários de você querer cuidar das ovelhas. Mas elas sempre acham que a gente está contra elas. Nós somos assim, quando está em crise, quando estamos enfermos, quando nós estamos enfermos, a gente acha que as pessoas estão contra nós. Né? Mesmo aquele que está ali estendendo a mão para você, você entra em crise. Sim. E isso foi assim, no começo tem que aprender a lidar. Eu chorava, eu não dormia. Eu falava, mas tadinha dela, ela não está entendendo por que disso. Por que a gente ensina a fazer isso. As ovelhas, as pessoas, os membros da igreja, né? Então, muitos deles viravam as costas, depois a gente derramar amor, depois a gente fazer tanto, orar tanto, investir tanto. Então, no começo é muito difícil. No começo é realmente difícil, mas quem está nesse caminho, não desista. É verdade. Porque sempre tem aquelas pessoas que querem muito, e é por elas que você tem que fazer. Sim. Por aquelas pessoas que querem estar do seu lado, que te ouvem, que te vê como referência, que ouve seus conselhos, né, vai te orientando. Sim. E você falou algo muito interessante sobre nós mulheres sabermos do nosso lugar no Senhor, né? Exato. E a gente tem vivido uma geração de mulheres, às vezes, tão novas, né, que não sabem o lugar delas. Esposas novas que muitas vezes não sabem o lugar delas, né? E eu quero puxar agora um pouco para a Nina, porque a Nina, ela é uma referência, né, como líder ali, como mulher, como esposa, na nossa igreja ali, junto, né, da liderança dela com os adolescentes. E queria que você falasse um pouquinho, Nina, de como tem sido, né, o seu ministério. Queria que você compartilhasse com a gente também um pouco sobre adoração, porque a gente tem visto o crescimento, né, nós que estamos ali caminhando juntos já na Q8, o crescimento seu e do Dieguinho, né, no louvor, também como líderes, e o quão isso tem sido referência ali para os adolescentes que vocês lideram, né, falando um pouquinho sobre até mesmo a adoração, sobre ministério, porque hoje a gente tem aqui duas mulheres, né, uma com um pouquinho mais de vivência, né, um pouco mais de experiência, e uma tão jovem, mas que já viveu tanto, né, que tem tanto encargo pelo reino, né, que, como eu falei, que é uma referência mesmo. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, pra gente, compartilhasse um pouquinho de como tem sido para você, quais têm sido, assim, os desafios que você tem vencido no Senhor, né? Você hoje já é uma mulher que é dona de um business. Eu acredito que ela é a mais nova ali da Q8, que é dona de um business, é uma investidora mesmo, é uma mulher que busca crescer sempre, está sempre buscando inovar. Então, queria que você compartilhasse quais têm sido seus desafios hoje, assim, e que você tem conseguido vencer no Senhor. Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, eu sou casada, né, com o Dieguinho, E da mesma forma, assim, eu creio que Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósitos. E desde o começo, assim, quando eu conheci o Dieguinho, eu sabia que realmente era para casar. E eu já tinha também tido relacionamentos anteriores, mas enfim, veio numa fase de que eu tava, né, me reaproximando ali de Deus e já entrando na parte da adoração. Quando eu conheci ele era pagodeiro. Uau, não sabia! Mesmo que era, né? Mesmo que era pro risadinha mundo. aqui, ó. Não qualquer... desisto, gente. Mas conta, o Dieguinho era pagodeiro. Ele era pagodeiro. E mesmo que era pro mundo, é um dom que ele tem, né? Então ele sempre cantava, ele ama música. E eu lembro que quando a gente se conheceu, eu ainda tava assim, com um pé na igreja, né? E um lá no crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. E aí, quando eu conheci ele, eu falei, meu Deus, mas ele vai conhecer minha família, né?
meu passado, e eu sempre fui da igreja, então eu vou me reconectar aqui agora. Deixa eu limpar as vestes. E aí, quando eu conheci ele, eu sabia, né, que ele era do mundo e tal, e aí eu falei pra ele, olha, se você quiser namorar comigo, você vai ter que começar a ir na igreja. E Uau. você vai ter que, né, conhecer E o você Senhor. conheceu ele no mundo, No não? mundão, Ele não tava... no mundão. Gente, olha, acho que nem minha mãe sabe. A primeira vez que a gente saiu foi pra um show de pagode. Eu lembro. Agora ela vai ficar sabendo. Agora, não, acho que ela sabe. Eu contava tudo pra ela. Mas e aí... e aí depois, eu lembro que depois desse show, assim, eu me posicionei. Eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero, Vou sabe? evangelizar. Vou evangelizar. E aí eu sei que ele foi na igreja, ele sempre teve um coração, assim, muito ensinável, assim, muito doador. E aí ele, não, eu vou. E aí, assim, o louvor conquistou ele. A primeira vez que ele foi pra igreja, eu falo que, assim, Deus, ele usa atalhos, assim, coisas pra, né, tipo, aproximar. E eu falo que Deus usou Era um o louvor. golpe santo. Deus usou esse... Golpe santo. Deus usou isso, assim, pra atrair ele mesmo. E ele se apaixonou pelo louvor. E aí ele fez, né, os requisitos da igreja ali de fazer o impacto e tudo. E aí começou a servir no louvor. Que legal. E era bem no começo da igreja. Era quando a gente estava lá na videira ainda. E aí era só ele e a pastora Carla. Uau. E aí eles, gente, vamos orar pra, né, Deus trazer mais pessoas e tal. Então, A gente precisa de back pra cantar. Tem um ponto, uma coisa que eu queria muito te perguntar, até mesmo sobre isso, porque eu sei que você vai chegar lá. Qual foi o momento, assim, que você descobriu que você cantava, que você ministrava, que Deus colocou esse desejo no seu coração? Eu sei que pessoas já sonharam com isso, mas quando que foi esse momento exato, assim, pra sua vida? Então, abrindo um parênteses disso, o meu pai é músico. E, assim, o sonho dele era que a gente fosse músicos. Então, assim, desde criança... Você sabe o que é bona? Bona? Ele me colocava na igreja pra fazer a bona. Eu já fiz, acho que umas 5 vezes. Nunca entrava na minha Bona? É um Fica curso, Ensina né? você as notas musicais. É um livro que tem todas as notas musicais desde o início, ensina o tempo, ensina a nota. Ensina a música em compasso, si. E aí eu fazia, mas eu não gostava. Aí já toquei violino, já tentei várias coisas e não era pra mim. E aí não queria, assim, nunca imaginei que eu ia tocar algum instrumento. E aí agora voltando pra essa história, Dieguinho começou a cantar lá na igreja e eu olhava, e eu ficava no telão. Aí eu olhava e falava, gente, é muito legal, né? No telão, diretoria. Põe ela na mídia que ela vai ficar no telão. Meu primeiro ministério foi no telão. E aí eu olhava e eu tinha que estar com ele no ensaio. E aí eu ouvia no ensaio eles falando, a gente precisa de back, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou tentar, né? Vai que... Gente, e assim, ó, eu não nasci com o dom como a pastora. Foi algo que eu falei, então, foi realmente para suprir uma necessidade ali na época da igreja. E aí, da mesma forma também, tudo que Deus coloca na minha mão, eu tento fazer da melhor forma. E aí comecei a estudar, comecei a ver como que se afina, como que é a voz. Que legal. Porque eu não sabia de nada até então, eu só tinha estudado mais a parte de música, mas também não gostava. E aí eu comecei a gostar e, enfim, tô lá até hoje e aprendendo ainda, né? Porque pra mim é um desafio o cantar... o ministrar para a igreja é uma responsabilidade, assim como a pastora estava falando, muito grande, porque você tá ali, né, com a noiva tão preciosa e você tem ali uma responsabilidade de conectar as pessoas com Deus ali, que às vezes chegam distraídas e tal. Sim. E realmente, para mim, agora, esse tem sido o meu desafio. E aí, também voltando, né, sobre ministérios, hoje a gente está com os adolescentes. Sim. É um desafio. Desde que foi colocado, né, apresentado pra gente essa responsabilidade, se a gente queria, se a gente não queria. Eu falei, gente, eu não tô pronta. Dieguinho também, não, a gente não tá pronto. Mas a gente aceitou e pra mim foi amor à primeira vista, assim, ó, sério, da primeira célula. Eu já me apaixonei por eles, assim, mesmo sendo, né, uma geração que todo mundo fala de adolescente já, né? Mas assim, nossa, eu amo eles demais. Geração do eu sei.
teimosia, Eu já várias sei, coisas. eu já sei. E aí eu sei que pro Diego isso já demorou um pouco mais para ele, né? Ter esse entendimento, ter esse realmente um encargo, né? Uhum. E hoje eu falo, meu Deus, o coração dele queima por isso. Dá pra perceber, né? Todo mundo percebe. Exatamente. Sim. Então, assim, hoje a gente tem realmente o encargo por eles e tem sido um desafio. E quando perguntam, né, o que te custa, hoje em dia o que mais tem queimado no meu coração é que tem custado tudo viver uma vida pro Senhor. Porque hoje eu, né, nova, não tão nova assim, mas assim, muitas coisas que meninas fazem da minha idade, não é que eu não posso fazer, mas assim, eu prefiro, sabe, investir na obra, eu prefiro fazer para o Senhor, porque vivendo pouco tempo ali com intensidade, eu tenho visto o quanto de retorno isso tem me dado, e também eu não faço pelo retorno, mas eu sei que é porque, né, tem um propósito, é algo que cumpre mesmo, né, que preenche o vazio no nosso coração, é algo que você... Enfim, é para isso que nós fomos chamados, e quando você cumpre o seu propósito, você sente aquele senso Alegria, de propósito, né? né, uma alegria no Senhor. E é isso, tem sido um desafio, a gente tem aprendido muito. Vem situações assim com eles que a gente fala, meu Deus, eu nunca enfrentei isso, e agora? O que eu vou falar quando mexe com drogas, quando mexe com namoro, quando mexe com pornografia? Você vai falar, o que eu vou falar? E realmente, mesmo que a gente nunca viveu muitas experiências que a gente tem que aconselhar, como foi, né, o Senhor que nos colocou ali, gente, é incrível como o Espírito Santo nos guia, assim, sabe? Na hora de falar, na hora de dar algum conselho. Então a gente tá aí, vivendo e aprendendo. Uau, muito forte isso que você falou, que você compartilhou, a questão de entender, né? Entender o senso de propósito, né? Poderoso demais. Gente, a gente tá quase partindo pro final. Já. Como assim? Quase. Não aceito. Mas eu sei que a gente tem muito o que compartilhar aqui. Mas antes da gente encerrar, pastora Silvia, todos nós sabemos que você gravou uma música, Yes. né? E foi no ano passado, né? Foi Ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano. Meu Deus. Foi esse ano? fevereiro. Foi acho esse que ano, foi. gente. Dia 24 de fevereiro. É Uau. verdade. Gente, Esse ano gente. foi intenso. Foi um ano intenso. Demais, da muitas aceleração. coisas. Por isso que eu tô meio assim. Nossa, então foi esse ano que você gravou uma música. Fala pra gente um pouquinho dessa canção tão linda. Quem compôs essa canção, né? Fala pra gente, conta um pouquinho. E eu quero, depois que você terminar, dá uma palhinha pra gente. Oh, meu Deus. Quem fez a música foi o Luiz, né? Na pandemia. Queremos o pastor Luiz aqui na mesa do podcast. Yes. Ele participou sem estar aqui. É verdade. Foi muito falado, né? Foi Deve muito estar queimando a orelha dele. Ele estava na pandemia, inclusive. Aí ele pega o violão em casa constantemente. Tem hora que eu tô assim, escutando ele adorar, e eu começo a chorar, e às vezes ele para, ai, não para não, tá tão bom. Ele é adorador mesmo de ficar em casa horas no violão. E aí saiu essa música, que foi numa época que ele ficou parado sem trabalho, e eu estava trabalhando. Então, durante o dia, enquanto eu fui trabalhar, Deus foi dando a letra para ele. E a melodia e tal, e ele mostrou para mim. Foi quando eu falei para ele, vai, investe, né, agora, em novembro, foi outubro ou novembro do ano passado que a gente começou a fazer todos os trâmites da música. Sim. Mandamos para o menino, o Elias Viana, que foi super zeloso com aquilo que Deus deu para ele, né? Uhum. E quando eu falei, até o Dieguinho começou cantando a música, né, na igreja. E aí eu falei, e aí, você que vai cantar a música? Ele, não pensei ainda. De repente ele falou, é você que vai cantar a música. E eu que vou cantar a música? Como assim? Achei que era ele, eu era o Dieguinho, não sei, né? E aí a gente transportou tudo para a voz feminina. E foi muito, assim, de Deus, porque eu tive um lance que o Espírito Santo ministrou comigo dentro do estúdio, quando eu estava gravando a música. E até o Cássio, que foi no estúdio dele, né, aqui, e ele, conforme eu comecei a cantar, aí eu comecei a chorar, não deu, eu comecei a chorar, nada mais importa, aí eu
travei ele. Beleza, eu falei, não vai dar. Aí comecei a chorar. Ele, tranquilo, que ele é evangélico também, né? E aí eu falei, nossa, o Senhor me transportou lá atrás. Porque quando eu tinha 9 anos de idade, eu entrei no estúdio e gravei uma música. Fazendo parte de um disco de vinil na época com um cantor da igreja. Ele já tinha vários discos e ele quis que eu fizesse a parceria com ele numa faixa. E aí eu gravei toda feliz, era tão bonitinha a música, era criança, era eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Nossa, foram 2 vezes, pronto, a música ficou pronta. Aí quando eu saí, o rapaz, inclusive dono, diretor lá do estúdio, ele falou que queria me gravar. E aí eu fiquei toda feliz, minha mãe autorizou eu ir com o rapaz lá, né, para gravar tudo. Quando eu cheguei em casa, mãe, eu gravei, ficou legal, semana que vem já vai estar saindo, tal, e toda feliz. 2 semanas depois, quando a gente achou que estava pronto, aí nós ficamos sabendo que esse mesmo cara que me fez a proposta, ele tinha fugido com tudo do estúdio para cá, para os Estados Unidos, ó. Nossa. Ele levou tudo, então não rolou o disco. E eu fiquei sem perceber, olha como que é, sem perceber, eu nunca quis gravar. Todo mundo falava, grava, e eu não, deixa eu quieta, deixa eu cantando. E quando eu entrei no estúdio para gravar, ao teu lado, o Espírito Santo me fez lembrar disso. E ele falou, eu tô te trazendo aqui para te curar. Uau! Isso aí foi um momento de cura ali para mim, né? Por isso que eu comecei a chorar. E aí eu cantei com força, com a alma. Foi um momento muito importante para mim, essa gravação. E ficou linda a música, né? Ficou linda. Santa Palhinha, hein, pastora? Vocês vão cantar junto? Nina! Nada mais importa, nada mais conforta meu coração, só tua presença, ela é real, ela é sobrenatural, é a presença do meu amado. Quero dizer para vocês que essa música é muito real para mim. Linda. Porque eu vivo, de fato, a presença de Deus diariamente. Amém. Diariamente. Amém. Às vezes eu tô tomando banho, levando de manhã, eu já tô sentindo a presença de Deus, já tô chorando, eu já tô me alegrando. Aí eu fico, às vezes, falando pro Luiz, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? Eu saio lá fora, eu vejo o céu. Tava nublado hoje, né? Aí eu fui na expectativa de ver o céu aberto com o sol. Aí eu olhei aquele dia, eu respirei fundo, mas o sol está lá. Do mesmo jeito. As nuvens cobriram, mas ele está lá. Sim. E a presença de Deus é algo muito glorioso, é o que nos É fortalece. maravilhoso, né? Não tem como conter as lágrimas. Que é algo assim que a gente estava domingo, foi um culto muito poderoso, estava muito bom o louvor lá em cima, a presença de Deus era palpável, né? Mas eu falo que ali é porque a gente está junto, mas o dia a dia, as experiências que a gente vive, quando a gente resolve mergulhar em Deus, é tão maravilhoso que às vezes alguém vem contar alguma notícia ruim e você fala assim, oh, meu Deus, que mundo que eu vivo, que eu não estou sabendo, que tem coisa ruim acontecendo, sabe? Sim. Porque dentro tem algo fervendo, queimando, né, da presença de Deus, daquilo que Ele pode fazer. Sim, é verdade. Gente, a gente vai deixar disponível o link dessa música, da gravação. Nós gravamos ali na igreja, né? Foi lindo. Foi lindo. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser assistir, né? Yes. Compartilhar. Eu sempre falo que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E essa canção é uma canção que nos traz esperança mesmo, né? Porque é a presença dele. Não há nada melhor do que a presença, do que estar ao lado dele ali, né? Verdade. Então, gratidão mesmo, pastora, pelo sim de vocês, né? Diante desse ministério, diante até mesmo dessa canção, por vocês servirem ao corpo de Cristo, né? Com tanto encargo. Vocês, a sua família, realmente é um exemplo para nós ali como família mesmo, né? Família QH, é um privilégio. E agora, para onde que nós vamos, Karine? Agora é o nosso momento selfie, né? Aleluia!
Bora. Cadê? Faz a selfie aí, Karine. Eu? É, amiga. De novo a gente fica... Da outra vez foi uma confusão. Vamos lá. Nina, tem que ir mais pra cá. Isso. Acho que é assim, melhor. Eu não vou apertar nada aqui. Vou estudar primeiro essa mesa. Tem que Deixa uma fazer colinha aí. curso. Tem que escrever riso, tristeza, choro, expectativa. Tá, vamos partir pro final? Vamos fazer o jogo das palavras com ela? Bora pro jogo das Eu palavras. acho. Sei não. Acho que ela não vai conseguir responder em 5 segundos. Sei não, hein? Deus. Vai, Karine, eu vou deixar com você. Eu vou cronometrar aqui. Você vai cronometrar? Cola. É. Vai cronometrar? Então, peraí, eu Você aperto quer que aqui? eu fale, então? Você cronometra? Ou você vai falar? Pode ser. Deixa eu cronometrar aqui, você fala. Peraí. Vamos lá, pastora. Ó, é o seguinte. Karine vai te falar uma palavra. Você tem 5 segundos pra responder. Pra falar alguma coisa, né, sobre essa palavra. Pode continuar falando, mesmo que, né, que... Gente, cadê o negócio aqui? Vai no reloginho. Alguém cronômetra aí, por favor. Achei. Fechou. É sério Ou então mesmo? você É conta sério, até 5. pastor? Ó, e eu vou apertar aqui, hein? Uau. Vai. Valendo? Vai, amiga. Fé. Não tem como viver sem. Muito bem. Aleluia. Música. Oh, faz parte de mim, do meu sangue, de dentro de mim, da minha pele, dos meus pensamentos. Tudo pra mim é música. Isso é música. Aí é música. Família. O bem mais precioso. O bem mais precioso. Acabou? É bom E apertar isso aqui? Tempo pra você, tempo. Precioso. Oh, A gente não, foi, não não. pode perder tempo na vida, não. Célula. Não é célula do Ih, corpo, não. É peraí. célula da igreja. Célula da igreja mesmo. Minha paixão são meus filhos. É o momento mais precioso que eu tenho da semana. É a última agora, inglês. Isso é fácil É inglês. Inglês é uma língua maravilhosa, entendeu? É a língua do mundo, entendeu? I love you. Gente, não, compartilha, pastora, só pra gente encerrar. Como tem sido o desafio pra você ministrar em inglês? Uma vez que nós estamos nos Estados Unidos, você já compartilhou conosco, mas tem sido desafiador, mas o Senhor tem te capacitado, não é mesmo? Tem sido um avanço, né? Eu consegui cantar a música inteira, que no início, quando a gente chegou, era não dá pra eu cantar nada em inglês, gente, nem um refrãozinho, não rola, né? Não sabia pronunciar nada. E hoje, assim, eu tô muito intensa, ouvindo tudo, como fala, e eu fico exatamente assim, com fone, como que fala. E aí agora já tá rolando a música inteira em inglês, coisa que eu não conseguia fazer. Né? Era só o refrãozinho ali, indo atrás da pastora, da Nina, a Ranile, né, que é a nossa professora lá, é top demais, assim. Mas é uma língua que eu sempre amei. Eu já fazia curso no Brasil, eu cheguei aqui. Totalmente diferente, né? Tão diferente. Que raiva. Não esqueci de nada. É totalmente diferente, é muito diferente, né? Mas eu vou ainda mais longe. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Em nome de Esse Jesus. nível aqui não dá. A gente tem que ir avançando. É muito importante, né? Amém. Então é isso, gente. Bom demais estar com vocês. Pastora, Muito bom. obrigada mais uma vez. Passou pelo tão convite. rápido. Muito, Nina. Passa muito rápido esse tempo. Eu acho que tá bom. errado o relógio do diretor. Não tem alguma coisa errada. Mulher nem gosta de falar, né? Não, ele cortou a gente. Vai olhar. Vai começar meia hora. cortou, não. mas Ele vai cortar de novo. Ele vai cortar Vai ter de o novo. próximo, vai ter que ter o próximo. Não, eu quero parte 2. Parte 2. Ó, pessoal, tem que deixa ter. o like aí, deixa comentário falando eu quero Sim. parte 2 com a pastora Silvia. Yes. E bora compartilhar muito, Né, gente. É verdade. Compartilhem. Eu tenho certeza que os nossos podcasts, né, têm sido edificantes. Então, nós temos que realmente compartilhar, levar as boas novas do Evangelho
evangelho, espalhar essa boa notícia, que tem sido uma grande bênção. Obrigado, Nininha. É um prazer. Obrigada por estar aqui com a gente, né? Por sempre estar conosco aí nessa caminhada, edificando a obra do Senhor. Você e o Dieguinho são uma bênção, são uma referência. A gente ama muito, muito, muito vocês. Vamos cantar uns pagode agora lá na igreja, hein? Nossa! Ei, Dieguinho, vamos tocar uns pagode lá. O camp, Se juntar com o Thiago, Jesus amado. o camp tá chegando. A gente vai fazer um pagodão lá. Não fala isso pra ele, não. Não fala pro meu marido também, não. Você sabe, né? Tiago Marrom, né? Tiago Marrom. Ele é conhecido lá no Brasil como Tiago Marrom. Você acha que ele gostava do quê também, hã? Pagodinho. Top, Karine. Thank you. Bênção demais. Top demais, Obrigada, gente. gente. Até a próxima. Até a próxima, Uhul. gente. Valeu, diretor.